copo de leite. Nessa aula de copo de leite, nós vamos falar as várias maneiras de fazer fundo. Aqui nós estamos pintando no tecido grosso, que é o de sacaria, pano de prato, e como fazer o fundo de flores. Então, com o pincel 456, o número 16, sem fazer a ponta, tá? Eu vou passar o clareador. Eu posso fazer passando o clareador ao redor das flores, como vocês fizeram em frutas, e depois esfumaçando, né? Ou posso também misturar a tinta, vou misturar aqui um pouco, tá? Vou fazer o fundo com siena natural. Então, eu posso colocar um pouco de clareador, um pouco de siena e faço a misturinha. O clareador vai ajudar a tinta a ficar mais fina, mais fácil de esfumaçar, tá? Para tecido grosso também é o melhor de trabalhar e tem que trabalhar com clareador. A tinta metálica, ela misturada também com um pouco de tinta metálica na sua tinta, ela também fica muito boa para poder fazer fundo. Eu gosto também. Às vezes, eu não passo clareador no fundo. Eu já venho direto com a tinta metálica. Eu vou passar o clareador desse lado aqui. Vou usar só aqui um pouquinho, sem o clareador, só com a metálica para vocês verem. E vou usar com a tinta com o clareador fosco e com a tinta metálica onde eu passei o clareador também. Então, vamos ver. Tá? Não se preocupem com ponta de botão, essa flor virada, ela vai ficar para lá. Não vamos fazer. Só até aqui. Não preocupa com a ponta das folhas. Passa bastante clareador e vai puxando. Isso aqui vocês vão fazer em todas as flores, tá? As folhas aqui dentro, tem um espaço aqui entre o risco, nós vamos preencher também com clareador. Então, eu vou deixar esse lado aqui sem clareador, porque eu passei no de cá. Vou deixar esse aqui. O clareador também deixa a tinta transparente, né? Tem tecidos que mesmo sendo um pouco grosso, assim, tipo esse daqui, eu coloco a tinta mais diluída e às vezes eu não passo clareador na flor para eu poder pintar. Mas eu vou passar porque o certo é passar, depois vocês vão ver. Vão decidir, analisar o pano que estão trabalhando, se vale a pena, se querem passar ou não. Então, vamos aqui, passar mais um pouco. Bagunçando. Eu estou pintando em cima do vidro, não estou usando a tábua como eu ensinei, tá? Eu gosto assim, mas logo a tinta cola no vidro. Pronto. Deixa clareador, você tem que passar, tem que deixar sumir. Para flores, você não vai usar esse pincel sem fazer a ponta como você fez de frutas. Você vai pegar um pincel menor, aqui eu tô trabalhando com 10, tá? Então, aqui está. Vou colocar um pouco de tinta sem metálica e sem clareador, tá? Para diluir a tinta, você pode diluir com água, tem o diluente de tinta para tinta para tecido, o diluente, que é isso aqui. E eu também costumo diluir às vezes com aquarela silk, que é para seda, né? Mas o mais usado é o diluente e o que eu mais uso é a água mesmo, tá? Mas eu diluí um pouco. Como eu passei clareador, não precisa vir com a tinta muito mole, tá? Então, vamos aqui.
Preparei a tinta só diluída com água. Preparei a tinta misturinha com clareador. E preparei a tinta misturinha com a metálica branca. Então, aqui, nós vamos pegar aqui. Sempre você vai fazer a leitura do risco. Tinta virada para o risco, tá? Essa daqui, essa tinta não tem, só tá diluída com água. Então, aqui eu já vou ensinar 3 maneiras de você fazer. Preparar a tinta para fundo, fica a seu critério. Desmancha. Ó, você escureceu o cantinho, fez a leitura do risco, ó, tinta virada para cima, contornando o risco. Aqui, tinta só na ponta. O lado que não tem tinta fica para fora, tá? Você sempre vai virando, ó. Gosto muito de limpar o pincel para você ter noção de quantidade de tinta que tá levando. Aqui tem tinta, aqui não tem. A tinta é virada para o risco, o lado que não tem tinta fica para fora. Então, enquanto tiver tinta, você vai fazendo a leitura do risco, contornando. Quando esfumaçar, o lado que não tem tinta, ajuda a tinta a distribuir melhor. Clareador, eu passei bastante, veio até aqui. Você vai fazer só fazer o fundo ao redor do risco e deixa que aqui ela vai abrindo no clareador. Não faça fundo na quantidade, até onde você foi com clareador. Tem que sobrar clareador. Pronto. Aqui eu fiz com, como eu falei para vocês, só diluído com água. Aqui eu vou ver diluir, misturada com o clareador. Viu como ela fica mais transparente? Tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar isso aqui com clareador, misturada, e vou fazer aqui sem passar o clareador no tecido. Vamos ver como fica. Tá? Fica mais marcadinho, mas você também pode fazer. Olha aí, vai desmanchando, tá? Não vai distribuir tinta na ponta. Olha aqui, não tem clareador no fundo, tá? Então, olha só, eu vou fazer com a misturinha de tinta metálica nesse restante aqui também sem clareador no fundo, que você também pode distribuir sem clareador. Tinta na ponta, faz a leitura do risco. Olha aí, tá vendo? Com o clareador, como fica transparente. Serve para frutas, né? Para fazer frutas, que a gente precisa dele bem suave. Então, eu prefiro fazer ou passo clareador e venho com a tinta diluída com água, ou também você pode fazer isso. Vamos ver aqui a tinta com metálica na parte que tem clareador. Também fica bom. Tá vendo como fica bom? Fica um pouco transparente, assim, mais claro do que, mas fica bom também para poder passar. Você passa o clareador e vem com a tinta, com a misturinha de metálica com branca. Tinta metálica branca e o siena. Então, aqui esse lado aqui, que tá bem coladinho, esse espaço a gente preenche, deixa bem escurinho. Aqui você vem esfumaçando. Só com a sujeirinha. Para fazer sujeirinha com a metálica fica muito bom para distribuir, ó, não mancha. E quando você estiver esfumaçando, não aperta o pincel, sempre trabalhando com a ponta dos pincéis, pincel em pé. Escurecer mais aqui. Quanto mais cantinho, mais escuro fica melhor. Então, eu vou repetir aqui, que ficou muito transparente, né? Então, eu vou passar essa daqui. Porque fundo de flores não é para fazer igual de fruta, com um pincel menor, isso deixar bem a leitura do risco mais escuro. Que nós vamos usar o branco como corte das flores, então vou continuar usando aqui com metálica. Fica bom distribuir, não mancha.
metálica branca, que é essa daqui, ó. Sempre isca de tinta. Essa folha, a flor virada, nós vamos deixar a sujeirinha só na ponta, tá? Tá escurecida aqui nesses cantinhos. Eu vou usar semi-metálica ou só com clareador para deixar mais escuro. Nós vamos usar o pincel desses aqui para esfumaçar sem fazer a ponta aqui do lado. Todos esses riscos que você vê um ramo nascendo de baixo para cima, tipo tulipa, orquídea e até rosas mesmo, e como um copo de leite nascendo assim, geralmente a parte de baixo você não escurece, você vem com a sujeirinha de pincel, esfumaça só um pouquinho, não preocupa com as pontas das folhas, não esfumaça ao redor das pontas das folhas, só aqui. Tá? Pronto. Pode até aqui, ó, na ponta, desmanchar com ele na ponta. Fica mais suave. Aqui não vai desmanchar porque não tem clareador. Melhor é sempre passando o clareador no tecido. Eu fiz assim para poder demonstrar a vocês as várias opções, né? Formas de pintar. Mas é melhor passar o clareador. Tá? Aqui vou passar um pouquinho mais escuro só aqui, para dar um equilíbrio de cores igual aqui, ó. Só. Pronto. Tá aí as opções. Agora nós vamos para as folhas. Vou mostrar essa paleta aqui. Paleta das cores das folhas está aqui preparada. Eu vou diluir. Tá? Nós temos aqui o glitter dimensional alto relieve. Esse glitter você pode colocar um pouco dentro da tinta, bem pouquinho como eu coloquei aqui. Eu vou colocar o dourado nas cores que eu quero trabalhar, ou só na branca que você usa mais. Depois de seco fica brilhosa a tinta, fica um pouco de brilho, fica muito bonito. Então nós temos opções de várias cores, tem todas as cores, tem um prateado, dourado e tem um cristal. Deixei esses dois aqui para fazer a demonstração. Para as folhas eu tô com verde pinheiro, verde pântano e um pouco de mostarda. É a folha ventania, mas um pouco mais trabalhada. Branco também. Bem, como o tecido é muito grosso, você pode passar o clareador no tecido. Como eu falei, tem tecido que eu nem passo. Esse mesmo eu não passo. Eu pinto sem o clareador, mas eu vou passar com o clareador e vou pintar sem o clareador com a tinta mais diluída. Tá aqui. Vamos começar agora com a tinta mais escura. Nós temos aqui o pinheiro, verde pântano, mostarda e o branco. Como foi explicado na uva, todo cantinho, então nós temos 3 cores. O mais escuro nós vamos trabalhar aqui no canto, tá? Tem que ter sombra, porque tá por baixo, vamos partir aqui pro meio, fim, aqui. Isca de tinta. Então, de um lado, nós vamos preencher. Nós não vamos pintar ela toda de branco, não.
Vocês vão pintar a metade de verde, pinheiro, tá? Vamos preenchendo a metade, não tem erro. Vai dividir, não vai ser toda branca. A metade dela branca, verde pinheiro, lavar o pincel. E a outra metade, você pode colocar mostarda, vamos trabalhar com mostarda. Sujeirinha na ponta. Pronto. E você pode unir. Vou escurecer mais um pouco aqui com o pântano, dando profundidade aqui nesse meio. E aqui também. Sempre. A ventania aqui. E puxa. Tinta para fora, pincel em pé, ó. Voa na ponta. Agora a gente vai voltar com os veios, pincel sem apertar, desmanchando. Pronto. O lado de cá, a ponta também vem verde. Pontinha você deixa verde da folha, tá? Aqui, para ter equilíbrio de cores, nós vamos voltar com a mostarda, tá? Aqui onde é mostarda você vem com verde, e onde é verde você vem com mostarda. Só a ponta que você vem toda verde. Tem essas duas aqui, parte daqui, desses dois movimentos da ventania, vem com mostarda. Repetindo aqui agora. Eu vou fazer aqui sem clareador. Aqui é a base da folha, eu vou colocar verde pântano, como eu falei. Mesma coisa aqui, ó. Então, vamos lá. Preencher um lado de verde. E o outro lado de mostarda. A ponta verde. Aqui também. Tá. Vamos seguindo aqui, subir mais um pouco com o pântano para dar profundidade aqui na divisão. Nesse encontro do verde com o mostarda. Então, aqui vem tinta para fora, em pé, ventania. Volta, fazendo os veios. Tá? Aqui já começou com a ponta, termina com o ventania, o mostarda, preenchendo aqui, dando equilíbrio de cores.
aqui é o meia vírgula, ó. A folha virada também escurece o canto. Sombra aqui dentro, porque essa parte ficou por cima, virou e fez sombra. Então, a parte escondida tem que escurecer, fazer sombra. Aqui nós temos que separar uma da outra. Uma tem que ficar embaixo, mais escura, a outra vai receber mais luz. Então, você vai colocar essa aqui.
para o copo de leite, vamos fazer com cinza lunar e branco. Preenchendo toda de branco. Preenchendo não vai cobrir o risco, então você tem como você ver aonde colocar a sombra. Então não tem problema. Se caso a sombra dela, que aqui a luz, que é o branco, nós estamos usando o branco, fosse um tom escuro, como eu expliquei na castanha, a gente teria que começar primeiro com a sombra. Como a luz que nós vamos trabalhar, o branco, não vai cobrir o risco, preencheu de branco. Agora com o cinza lunar nós vamos fazer a sombra. Tinta para cima. Na ponta do pincel. Pegar um pouco de mostarda. Risco de tinta, define mais definir a sombra, mais destaca o risco, os detalhes.
isca, preenchi toda de branco. Agora nós vamos fazer aqui, puxando de acordo com o volume da flor. Ó. Embaixo, ela tá por cima do corpinho, né? Então, sombra embaixo. Vamos preencher esse aqui também de branco. Isca de tinta, vamos preenchendo aqui. Sempre cantinho, né? A parte escondida, essa parte dobrou, fez sombra pelo corpinho dele. Então vamos
pouco de seca aqui também, só para escurecer. Cada flor tem sua característica, você vai entendendo cada uma. Agora vamos dar um pouco de luz nas folhas. Que tinta nós vamos... branco só onde tem o mostarda. Vou colocar mais um pouco, tá muito diluída. Temos que deixar secar mais um pouco para dar um corte e até escurecer mais um pouco o cinza. Precisamos de mais sombra, mas a tinta molhada, ela fica transparente, como eu falei, então nós temos que esperar secar um pouco. Tá? Enquanto isso, vamos trabalhar nas folhas. Jogando um pouco de luz do lado que... aonde tem mostarda, você pode vir com o branco. Na ponta, no risco de meia vírgula. Um pouco de luz. Do lado mostarda, jogamos um pouco de brilho. Aqui, na ponta, no movimento de meia vírgula.
Com o verde pinheiro, vamos puxar os filetes da folha. De um lado claro. Tinta, toda vez que for mexer com esse pincel, trabalhar com o pincel mais fino, o de contorno, a tinta tem que estar diluída bem mais do que as outras. E pega a tinta só na ponta do pincel. Vamos clarear mais um pouco agora o copo de leite, jogar mais branco. Deixa eu secar um pouco. O pincel 421, também gosto de fazer muito acabamento com eles, toque esses detalhes, onde eu preciso de um pincel mais fino. Gosto. Número 4, eu tô com o número 4, mas tem o número 6.
preenchendo de branco onde tá branco. Pincel sempre, tinta pro lado de fora. Esse lado tem tinta, esse não tem. Volto o pincel pra fora. Fazer contorno pra cá, você vira tinta pra lá. Se for fazer o contorno de lá, você vira o pincel pra lá. Aqui eu gosto de trabalhar com esse pincel porque temos pouco espaço, então o pincel menor, então como as cerdas, o pelinho é delicado, é o pelo de Marta, então você tem como controlar a quantidade de tinta, o contorno. Mas se você querer trabalhar com o 456, o tamanho, o número 4, ou o número 2 ou 6, o que você conseguir dominar melhor, é pintando que você vai se identificar com o material. Amarelo ouro. Vamos preencher aqui. Sépia, vamos escurecer o cantinho. Pouca tinta. Isso. Um pouco de laranja. Batidinha
encontrando com o sépia. Isca, muito pouquinho. Reforçando um pouco o amarelo. Com isca de branco, vamos dando um pouquinho de luz, com batidinha só na ponta. Essas folhagens aqui, você vê que é folha de aviãozinho. Com pincel, pelo de Marta e bem diluída a tinta, você consegue, com a ponta dos pincéis,